Judas Iscariotes traiu Jesus por 30 moedas de prata. Mas o que ele fez com o dinheiro? Como ele se matou? Será que ele foi para o inferno? Eu sou o pastor Alexandre Vieira e este é o Por Dentro da Palavra. Existe um debate sobre o que Judas fez com o dinheiro, como ele morreu e onde ele está. A Bíblia parece falar coisas diferentes, como se estivesse se contradizendo. Na passagem de Mateus, capítulo 27, versículos 3 a 8, está escrito: Então Judas, que o traiu, vendo que Jesus havia sido condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: Pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: Que nos importa? Isso é com você. Então Judas, atirando as moedas de prata para dentro do templo, retirou-se e se enforcou. E os principais sacerdotes, pegando as moedas, disseram: Não é lícito colocá-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. E, tendo deliberado, compraram com elas o campo do oleiro para cemitério de forasteiros. Por isso, aquele campo é chamado, até o dia de hoje, Campo de Sangue. Nesta passagem, a gente vê duas coisas. Em primeiro lugar, Judas se mata enforcado. Em segundo lugar, os sacerdotes usam o dinheiro do que tinham pago ao Judas pela traição de Jesus e compram um campo. Mas já no livro de Atos, capítulo 1, versículos 17 a 19, a gente lê o seguinte: Ele era um dos nossos e teve parte nesse ministério. Ora, este homem, Judas, adquiriu um campo com o preço da iniquidade e, caindo de cabeça, rompeu-se pelo meio e todos os seus intestinos se derramaram. Isso chegou ao conhecimento de todos os moradores de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado Aceldama, isto é, Campo de Sangue. Nesta passagem bíblica é dito que Judas comprou o campo com o preço da iniquidade, que ele caiu de cabeça e rompeu-se ao meio. Pergunta: qual escritor bíblico está mentindo? Mateus ou Lucas, que escreveu Atos? Resposta: nenhum. Os dois estão contando a mesma história. A gente vê que Judas traiu Jesus por moedas de prata, ele se matou, e houve um campo chamado Campo de Sangue. Mas cada um dá detalhes um pouco diferentes. O que aconteceu então? Vamos por partes. Em primeiro lugar, sobre o comprador do campo. O campo foi comprado pelos sacerdotes com o dinheiro da traição de Judas. Então, foi comprado indiretamente por Judas. Mais ou menos como quando a gente diz que paga o salário de político A ou político B. É verdade ou mentira? Indiretamente, a gente paga, mas diretamente não, pois não depositamos o dinheiro na conta da pessoa. Voltando ao assunto, o dinheiro que Judas tenta devolver não é aceito para o tesouro como oferta, pois é dinheiro de sangue, de traição. Por isso, o escritor de Atos diz que Judas adquiriu um campo com o preço da iniquidade. Mesmo que os sacerdotes tenham pago diretamente pelo campo, Judas é considerado o financiador. E como ele morreu? Enforcado ou caindo de cabeça e se partindo ao meio? A resposta é sim. Judas se enforcou, talvez numa árvore perto de um penhasco. O fato é que depois de um tempo, uma de três coisas aconteceu. A corda arrebentou, o galho quebrou, ou ele começou a se decompor e caiu, se bateu e foi de cabeça, penhasco abaixo, se abrindo ao meio. O ponto é que cada relato está focando num momento específico, não na hora da morte em si, mas sim no resultado do remorso que Judas sentiu. E ele foi para o inferno? Bom, quem somos nós para saber? Há diferentes opiniões, mas o mais sábio é falarmos do destino de Judas da mesma forma que o seu colega, o apóstolo Pedro, falou em Atos 1:25. Ao dizer que Judas se desviou do ministério e apostolado, indo para o seu próprio lugar. Que lugar é esse? Lugar de vergonha? Remorso? Morte? Inferno?
Talvez tudo isso, mas nem o próprio apóstolo Pedro disse. Então a gente também não precisa se preocupar em dizer onde Judas está. E este foi o Por Dentro da Palavra de hoje. Até a próxima!